Bom, gente, nesse vídeo aqui eu vou abordar lá os problemas que a gente já viu lá do modelo de Dulong-Petit, quando a gente estava olhando a parte de mecânica clássica, mecânica estatística. E o que eu vou mostrar é que, na verdade, se você considerar mecânica quântica nesse mesmo modelo, você já resolve uma boa parte dos problemas. Relembrando o que era esse modelo, a ideia é que você tem lá um sólido, e esse sólido ele tem lá uma espécie de estrutura cristalina que define onde é que podem estar os átomos desse sólido. Uma coisa mais ou menos assim. E aqui você tem os diferentes átomos do seu sólido. E o ponto é que cada um desses átomos vai ter como se fosse uma posição de equilíbrio. E eles não vão estar exatamente nessa posição de equilíbrio, eles vão estar ligeiramente deslocados dessa posição de equilíbrio. E a ideia é que eu tenho uma força potencial que tem uma energia potencial que está fazendo eles terem uma tendência de estar nessa situação de equilíbrio, que é modelada como uma força do tipo mola. Ou seja, você tem uma força que cresce linearmente com a distância que você está indo, então na verdade você tem uma energia potencial que cresce quadraticamente com a distância. Se você escrever a Hamiltoniana desse problema, você tem H igual a somatória I px ao quadrado sobre 2m mais py ao quadrado sobre 2m mais pz ao quadrado sobre 2m. Esse aqui seria basicamente o termo cinético, ou seja, a energia cinética dos átomos do meu sólido, mais agora um termo que é basicamente potencial, que está fazendo essa atração das minhas moléculas de volta para a posição de equilíbrio delas, que seria basicamente kxi ao quadrado sobre 2 mais kyi ao quadrado sobre 2 mais kzi ao quadrado sobre 2. Onde aqui você na verdade está medindo esses x, y e z com respeito ao referencial que está centrado à posição de equilíbrio da molécula I. Então, cada uma das moléculas está usando um sistema de coordenadas diferente, mas como só vai importar exatamente essa distância, não importa no final do dia. Você pode usar, escrever desse jeito, não tem nenhum problema. Então você teria aqui, para a posição da partícula I, você teria aqui as coordenadas xi, yi, zi. Então você percebe que isso daqui é essencialmente o seguinte. H é a somatória em I, você vai em todas as posições, certo? Todas as partículas, e também as três direções. Você vai ter que basicamente P e D ao quadrado sobre 2m mais K vezes essa direção I ao quadrado sobre 2. E isso daqui que aparece aqui é exatamente uma Hamiltoniana de um oscilador harmônico. Seria basicamente aqui um oscilador harmônico clássico. Então a ideia é você realmente agora quantizar isso daqui. A gente vai quantizar isso daqui e o resultado dessa quantização vai ser o que a gente chama de modelo de Einstein. E na verdade, se eu fosse ser historicamente mais acurado, esse daqui é o modelo que na verdade surgiu primeiro. Esse modelo de Dulong-Petit que a gente está falando esse tempo todo, na verdade, seria a desquantificação desse modelo de Einstein. Porque, na verdade, o Dulong-Petit substituiu essa lei de maneira completamente experimental, e aí, depois, no século XIX, eles deram essa explicação em termos de cinética para o que estava acontecendo. Era basicamente tudo equiparação de energia. Mas como é que a gente vai passar agora para o quântico? Basicamente, você troca o momento por um operador de momento, e esse operador DI, que é um operador de posição, você troca por um operador de posição. Então você vai ter basicamente aqui um H, uma somatória em ID, esse seria o momento na direção ID ao quadrado sobre 2m, mais aqui teria K vezes a direção da partícula I na direção D ao quadrado sobre 2.
E agora aqui a ideia é você fazer exatamente o que a gente já fez quando eu estava estudando o único oscilador harmônico quântico, que agora esse termo aqui é a hamiltoniana do oscilador harmônico quântico. E a ideia é você só olhar como se já estivesse na base que diagonaliza essa hamiltoniana. Que é, você simplesmente escreve a energia em termos já dos números quânticos. Se você fizer isso, você vai ter H, isso é uma somatória sobre o número quântico N da partícula I para a direção d, então você vai ter um NIx, um NIy, um NIz. Para cada uma das Nzão partículas no seu sólido, essa soma vai tendo de 0 até infinito, e aqui você vai ter H cortado, ômega, vezes o número quântico ND, mais 1 meio. Onde aqui ômega é exatamente a frequência que eu teria no meu oscilador harmônico clássico correspondente, raiz quadrada de K sobre M. Então a ideia é você fazer agora a mecânica estatística nessa hamiltoniana aqui. E o que é interessante aqui é que cada um desses números quânticos ele dá uma contribuição que é completamente independente dos outros. Ou seja, os valores possíveis desse número quântico não dependem de nenhum outro. Por exemplo, quando a gente tem lá o L e o M, quando você está resolvendo o átomo de hidrogênio, por exemplo, que o L é o alto valor do L ao quadrado e o M é o alto valor do LZ, ou seja, os operadores de momento angular. E aí os valores possíveis do M dependem de quem é o L, por exemplo. Isso não está acontecendo aqui. Esse daqui vai ser essa situação, ou seja, vai ser o N1x, N1y, N1z, N2x, N2y, N2z. Eles são independentes, de certa forma. Ou seja, um não influencia o outro. Isso daqui vai ser o análogo quântico daquela ideia que eu tinha de eu ter termos na minha hamiltoniana que dão contribuições que um não interfere com o outro, que aparecia lá em mecânica clássica. Isso será o análogo quântico da independência de coordenadas no caso clássico. E assim como no caso clássico, isso vai permitir a gente fatorar a minha função de partição. Eu vou, na verdade, fazer a conta sem fazer essa fatoração e mostrar que ela surge explicitamente. Então agora eu teria que somar sobre todos os estados possíveis. Então a minha função de partição, z, seria somatória sobre todos os valores do N1x, indo de 0 até infinito. Agora me toquei isso aqui. Desculpa, eu falei besteira aqui. A hamiltoniana eu estou só somando sobre as partículas e as direções. Eu não estou somando de 0 até infinito. Isso que eu estou fazendo é, na verdade, na função de partição. Desculpa. Então aqui eu teria uma soma de N1x indo de 0 até infinito. N1y indo de 0 até infinito. Daí N1z indo de 0 até infinito. Daí eu teria N2x indo de 0 até infinito. Continua aqui. E aí você vai até chegar nos últimos números quânticos que você tem. Isso seria o Nzinho. Nzão y, que também está indo de 0 até infinito, e o Nzinho, Nzão z, que também está indo de 0 até infinito. E aqui, finalmente, você vai ter a exponencial de menos beta, vezes a hamiltoniana, que seria a somatória sobre as posições e as direções, de H cortado ômega, daí você tem o NID mais 1 meio. E agora, o ponto é você notar que isso daqui é um produto da seguinte forma. Produtória sobre as partículas e as direções. Exponencial de menos beta. H cortado ômega. NID mais 1 meio. E agora isso daqui vai ser uma fatoração no mesmo sentido que a gente tinha quando a gente tinha várias integrais de uma coisa que era um produto. Isso daqui dava um produto de integrais. Vou deixar um pouquinho mais claro o que eu estou querendo dizer com isso. Considera a seguinte situação. Eu tenho uma soma. Aqui eu estou indo de n igual a até b. E m indo de c até d. E aqui você teria basicamente um valor xnzinho e um valor ymzinho. A ideia é que essa soma ela seria basicamente o análogo do seguinte. Teria a integral de a até b
dnzinho integral de C até D, dmzinho x de n, y de m. Ou seja, você tem meio que uma analogia entre essas duas coisas. E aqui você vê que aqui você poderia fatorar essa integral em dois pedaços. Você pode fazer a mesma coisa na soma. O raciocínio é o seguinte. Do ponto de vista do m, o xn é uma constante. Então eu posso passar o xn para fora da soma em m. Então você vai ter somatória de n igual a até b, de xn, somatória de m igual a c, até d, ym. Agora, o ponto é que esse pedaço aqui que está em vermelho é essencialmente uma constante, é um número, é uma soma que você já fez sobre todos os m's. Então, do ponto de vista do n, isso é uma constante que eu posso passar para fora dessa somatória. Se você faz isso, você tem somatória de m igual a c até d, de ym, vezes o que sobra dentro da soma em n. Você tem a somatória de n indo de a até b, de xn. Ou seja, você tem exatamente uma fatoração que seria análoga a essa fatoração, né, de integral de a até b, xn dn, vezes a integral de c até d, ym dm. Agora, aplicando esse mesmo raciocínio para a somatória que a gente chegou aqui, a gente vai chegar à conclusão que basicamente eu vou ter que fazer uma somatória para cada um dos termos que aparecem nesse produto aqui. Fazendo isso, a gente vai ter que minha função de partição seria a soma sobre o n1x, indo de 0 até infinito de exponencial de menos beta, h cortado ômega, n1x mais 1 meio, vezes a somatória do n1y, indo de 0 até infinito, exponencial de menos beta, h cortado ômega, n1y mais 1 meio, e assim por diante, até eu varrer todos os meus números quânticos. Você percebe que é sempre a mesma série que aparece aqui. Isso daqui é uma coisa parecida com o que a gente tinha visto lá no caso clássico, que a gente tinha vários termos que eram basicamente a mesma coisa. Ou seja, minha função de partição vai ser o seguinte. Z vai ser a somatória simplesmente de n indo de 0 até infinito, exponencial de menos beta, h cortado ômega, n mais 1 meio, que é a função de partição de um único oscilador elevado ao número de osciladores harmônicos que apareceram na minha hamiltoniana, que é exatamente o número de séries que eu tenho aqui. Então vai ser 3 elevado a n. Ou seja, basicamente eu disse que a minha função de partição vai ser a função de partição que está vindo do número quântico n1x, vezes a que está vindo do número quântico n1y, assim por diante até a função de partição que está vindo do último número quântico, que seria o nzão z. Agora, a gente já resolveu essa função de partição para um único oscilador harmônico. O resultado vai dar que minha função de partição vai ser exponencial de menos beta, h cortado ômega, sobre 2, sobre 1, menos exponencial de menos beta, h cortado ômega. Basicamente resolve a série geométrica. E agora a gente vai usar isso daqui para encontrar quem é a energia livre, depois a energia interna, e aí finalmente quem é a capacidade térmica do meu sólido. Então, só para chegar, por exemplo, aqui na energia livre. Para energia livre, a gente precisaria fazer menos kBt vezes o logaritmo natural da função de partição. Se a gente fizer essa conta, não é nem um pouco complicado, o resultado vai ser 3n, h cortado ômega, sobre 2, mais 3n sobre beta, vezes ln de 1, menos exponencial de menos beta, h cortado ômega. Eu também poderia tirar quem é a energia interna. A energia interna eu posso tirar fazendo menos del beta vezes ln de z. E agora, se você fizer essa derivada, também você vai chegar, de novo, 3n h cortado ômega sobre 2, mais 3n h cortado ômega sobre 1, menos exponencial de menos beta h cortado ômega. Agora, o ponto que era o problema do modelo de Dulong-Petit é que, se você olha o calor específico de um sólido, você vai lá, faz realmente experimento, para altas temperaturas, isso aqui seria V de Ct dividido por nkb,
Aqui seria o 3, que é basicamente a previsão do modelo de Lompetit. Só que o seu resultado experimental faz uma coisa assim. Ele começa a ir para 0 à medida que eu me afasto da temperatura ambiente. A temperatura ambiente vai estar mais ou menos nessa faixa aqui. Ou seja, do Lompetit funciona muito bem quando eu estou dentro da minha faixa de temperatura ambiente. Quando eu começo a ir para temperaturas mais frias, tipo 100, 50 kelvins, aí você realmente começa a ver uma queda brusca no calor específico do seu sólido. Então vamos ver como é que faria o calor específico. O calor específico vai ser del del T. E eu vou escrever essa derivada em termos do beta. Para isso eu vou precisar fazer uma regra cadeia rápida aqui. Del beta. Aqui eu uso que o beta é 1 sobre kt. Então essa primeira derivada vai ser menos 1 sobre kbt ao quadrado. Del beta. E agora eu posso usar isso aqui para colocar KB sobre KB, em cima e embaixo. E agora o que apareceu aqui é uma coisa que eu consigo escrever como beta ao quadrado. Então a gente tem menos KB vezes beta ao quadrado o del beta. E eu poderia também escrever, lembrando quanto que é o meu calor específico só em termos da minha função de partição. Então isso daqui eu poderia também escrever como sendo que a minha função de partição, né, dividida pela constante de Boltzmann, vai dar beta ao quadrado vezes a segunda derivada do logaritmo da função de partição. E pelo menos nessa forma que eu vou voltar nela mais alguns vídeos mais pra frente, quando eu estiver olhando o gás atômico, que é o final dessa semana. Mas vamos simplesmente fazer essa conta agora. Vamos ver quanto que daria fazer essa derivada. Então eu vou fazer isso daqui, derivar essa energia interna com respeito ao beta, e depois multiplicar por beta ao quadrado, e isso vai me dar basicamente, essencialmente o calor específico, a capacidade térmica. Então aqui, você vê que esse primeiro termo ele não depende do beta. Quando eu derivar, ele vai sumir. Então eu só preciso focar no que está acontecendo aqui. E esse 3n, a cortada do ômega que está em cima, é só uma constante. Então o que a gente tem até agora é o seguinte. C menos ct sobre kb é beta ao quadrado del u del beta, que vai ser igual a 3n h cortado ômega beta ao quadrado vezes a derivada em beta 1 sobre 1 menos exponencial de menos beta h cortado ômega. Agora a gente tem que fazer essa derivada. Isso aqui vai me dar menos 3n h cortado ômega beta ao quadrado sobre 1 menos exponencial de menos beta h cortado ômega quadrado vezes beta não, h cortado ômega exponencial de menos beta h cortado ômega. E agora a gente consegue tirar que a coisa que eu estou realmente medindo experimentalmente, que é Ct sobre kbn, ou seja, isso aqui é o que está vindo no meu experimento, vai ser igual a, na verdade, 3, agora aqui eu vou ter beta h cortado ômega ao quadrado vezes exponencial de menos beta h cortado ômega sobre 1 menos exponencial de menos beta h cortado ômega ao quadrado. Ou seja, se eu definir um x como sendo beta h cortado ômega, isso aqui depende só desse x. Seria 3x ao quadrado, exponencial de menos x, 1 menos exponencial de menos x ao quadrado. Então vamos ver agora como é que ficaria o gráfico dessa função. Ou seja, lembrando que o x é beta h cortado ômega, que é igual a h cortado ômega sobre kT, ou seja, quando a temperatura é alta, o x vai para 0, e aí vai para 3, a minha capacidade térmica, né, o Ct sobre nkb. E aí, à medida que o T vai para 0, muito rapidamente a minha capacidade térmica vai para 0. Para ter um gráfico mais parecido com o que você realmente observa no experimento, que você está medindo temperatura aqui, a gente vai chegar exatamente naquele gráfico lá que eu passei para vocês na aula do Lompetit. Ou seja, uma coisa assim.
Tá, agora a gente vê que a gente está realmente chegando mais para perto do zero aqui, a gente consegue reproduzir um pouquinho melhor a curva. Ainda tem uma discrepância, que é a maneira como você está aproximando aqui no zero. O que você observa experimentalmente é que C sobre NKB vai ser proporcional à terceira potência da temperatura. O que está acontecendo aqui, nesse caso, você vai ver basicamente C sobre KBN vai estar se aproximando com uma coisa do tipo exponencial de menos H cortado ômega sobre KBT. Ou seja, é uma coisa com comportamento exponencial. Então você está se aproximando rápido demais do zero agora. O que você vê no experimento é uma aproximação um pouquinho mais suave. Para você chegar nisso daqui, agora você tem que ir lá e fazer um modelo um pouquinho mais sério do seu sólido. Ao invés de você falar que cada partícula tem uma posição de equilíbrio fixa, você tem que levar em conta que realmente as posições de equilíbrio, na verdade, são uma consequência das interações entre as partículas. Então, na verdade, você tem que passar agora para um modelo em que as partículas do sólido de fato estão interagindo umas com as outras. E essas interações vão definir a sua estrutura cristalina. Se der tempo, acho que a gente consegue ver esse modelo, que seria o modelo de Debye, no final do curso. Porque no final do dia você ainda vai ter só uma coleção de osciladores harmônicos, só que o ponto é que a frequência desses osciladores não vai ser todas iguais, que nem está acontecendo no caso do modelo de Einstein. E essa diferença nas frequências vai causar uma modificação na sua função de partição que leva a essa correção aqui quando você chega na sua capacidade térmica.